Mensagem auxiliar, ainda sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Vamos repetir aqui o versículo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Essa mensagem auxiliar está presente no livro da Fonte Viva, da FEB, capítulo 108, igualmente no livro Segue-me, capítulo As Forças do Amanhã. Mensagem intitulada Um pouco de fermento. Novamente, ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas, disparadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, previna-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atitude voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Essa mensagem igualmente traz alguns aspectos muito interessantes sobre esse fermento, né? Todos nós estamos interagindo uns com os outros, inevitavelmente. O projeto de evolução é um projeto coletivo. Sempre estamos, de certa maneira, influenciando e sendo influenciado, agindo e interagindo, pensando de certa maneira desequilibrada ou equilibrada e influenciando a muitos outros de maneira equilibrada ou desequilibrada. Diversas identidades estão interconectadas conosco, sejam parentes próximos, ligados ao nosso passado, ao nosso presente, ao nosso futuro, como igualmente terceiros, mais distantes. Então, a nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Mas eu estou muito preocupado agora. Eu acho que eu não exerço uma boa influência. Não temos como, é muito difícil medir exatamente o quanto estamos influenciando, mas podemos perceber a qualidade final que isso gera. E precisamos estar atentos que qualidade foi essa que foi gerada. Então, os nossos atos possuem linguagem positiva. Positiva no sentido realmente de positividade. Ela impacta positivamente, somando, ou seja, estamos sempre somando alguma coisa.
Então, se alguém está triste, você quer somar tristeza, fica à vontade, vai conseguir somar tristeza. Alguém está alegre e você quer somar naquela alegria um sentimento negativo, pode ficar à vontade, você vai somar. Mas o resultado vai ser um resultado negativo. Já aprendemos isso nos princípios da matemática. E elas igualmente ecoam nas ações dos nossos pensamentos. Então, é como se fôssemos ímãs, vivendo num grande impacto, num grande espectro magnético. Estamos sempre magneticamente associados uns com os outros. Ou seja, estamos com força de atração e repulsão uns com os outros, continuamente. Ou seja, ações e reações caracterizam-nos a marcha. Sempre nessa grande marcha do progresso moral e intelectual, estamos convivendo com características de ações e reações uns para com os outros. Por vezes, ações e reações totalmente contrárias à lei de progresso, mas que de certa maneira nos é permitida justamente porque vai propiciar e vai fornecer recursos para o nosso crescimento, e as ações e reações positivas. Não temos só no nosso passado equívocos e desgraças, porque isso nós temos de sobra, mas igualmente temos ações e reações positivas que construímos no nosso passado e que igualmente fazem parte da nossa marcha de progresso. Então, é preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Que espécie de força? Peraí, será que eu estou falando com as pessoas e sempre estou, de certa forma, induzindo as pessoas a ficarem desanimadas? Ou eu estou desenvolvendo a esperança, a calma e a paz? Peraí, eu estou falando de certa maneira, só que o ato de falar é porque é embrionário inicialmente o ato de pensar. E o ato de pensar, o mais embrionário de tudo, é a essência dos nossos sentimentos. Se o nosso sentimento é de esperança, é de paz, é de tranquilidade, por saber que estamos em marcha de progresso e que requer de cada um de nós muita atenção, afinco e zelo, e está sempre reanimando o nosso mundo íntimo no sentido da paz, da esperança, é óbvio que as forças que vamos projetar serão cada vez de uma espécie melhor. Hoje é uma espécie X, amanhã vai ser X mais 100, depois vai ser X mais 1000. Quem sabe um dia a gente para de somar de 100 em 100 ou de unidades e começa a multiplicar. Aí quando estivermos multiplicando, vamos entender, saímos da operação de somar, vamos entender que a frase do Cristo, que o amor cobre a multidão dos pecados. Por isso que ele cobre. Porque não está mais somando de um em um. Está agindo agora com progressões do mundo íntimo para exercer o bem, para exercer a paz, o perdão, a tolerância, numa escala multiplicadora. Hoje eu fui 10, amanhã eu quero ser 1000. Depois de amanhã eu quero ser 5 bilhões. Então temos essas possibilidades. Precisamos colocar o nosso pensamento em consonância, em marcha com esses ideais, segundo a segundo do dia. Sempre agradecidos com tudo que nos cerca, com tudo que nos educa, com tudo que nos exige, que nos demandam paciência, que nos exigem afinco, porque serão nesses momentos, concomitantemente, é que temos que brilhar a luz do Evangelho, nesse exercício. Mas eu não consigo brilhar a luz do Evangelho, eu não consigo fazer o bem direito, eu não consigo tolerar a imperfeição do outro, eu não consigo perdoar. Bem-vindo ao planeta Terra. Ninguém consegue. É esse o grande problema. Mas é assim tudo na vida. Quando você tinha os primeiros anos de idade, você não conseguia falar. E de repente você conseguiu falar português. Escrever até o idioma. Você não sabia, por exemplo, andar de bicicleta, de repente você aprendeu a andar de bicicleta. De repente você não sabia nadar e de repente você aprendeu a nadar.
Então, diversas habilidades que você acreditava que a sua alma era quase que impossível dela executar, ela passou a executar. Você não sabia lavar louça, aprendeu a lavar louça. Você não sabia fazer o arroz, aprendeu a cozinhar o arroz. Ah, mas isso não é tão importante. Claro que é importante. Todas essas conquistas educam a nossa alma. Ora, se eu estou conseguindo interagir com o mundo vegetal, se eu estou conseguindo interagir com o reino mineral, e cada vez eu tenho condições de interagir com tudo isso com muito mais afinco, zelo, carinho, reconhecimento, essas minhas relações com tudo estão sendo refinadas e aprimoradas. E é claro que esse refinamento e esse aprimoramento está em marcha. E estamos cada vez mais conscientes disso. Então, a nossa conduta para com todos que estão à nossa volta é um livro aberto. Por vezes estamos um pouco mais pensativos ou entristecidos e alguém chega assim: você está triste? Principalmente se for perto de criança. A criança detecta na hora. Você está triste? Você está pensativo? O que você está pensando? Ou quando você está com um pensamento muito distante, a ponto de não conseguir nem ouvir ninguém à sua volta. E a pessoa vai, te cutuca, né? Te chama, um contato físico. Que houve? Está assim, pensando tão longe, o que houve? Porque o que chama a atenção é: nossa conduta é um livro aberto. Nós expressamos não só no corpo físico, mas igualmente o nosso pensamento está ecoando ao nosso derredor. Pensamento tem forma, pensamento é matéria. Aprendemos isso aos poucos na doutrina espírita. Nosso ato de pensar gasta energia, e essa energia é patrocinada pelo Pai. Pensar é um dos mais caros atributos da vida. Não podemos esquecer. Vida, e que eu estou comentando, vida no sentido total, não simplesmente o pensamento como a maioria da ciência da Terra imagina. Quando deixarmos o corpo físico, continuamos pensando. Então, esse ato de pensar, os princípios de pensar, ele demanda energia, gasta energia, porque ele produz matéria. Interagimos com essa matéria e arremessamos essa matéria uns sobre os outros continuamente. E a qualidade dessa matéria, a qualidade dos sentimentos que geraram o princípio da essência dessa matéria é que arremessamos uns nos outros. Então, quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Então, por vezes, falamos uma bobagem qualquer. Nossa, o seu cabelo está muito esquisito. A pessoa vai lá e raspa a cabeça. Um exemplo simples, esdrúxulo, mas dá a entender exatamente a que veio esse exemplo. Por vezes falamos e nem percebemos a leviandade no ato de falar. Ou seja, por vezes somos instrumentos do mal para com o próximo, por não nos preocuparmos em falarmos sempre o bem. Ecoa algum pensamento de alguém desencarnado que quer promover a desordem, a bagunça, a desunião, o desagregar, e executamos, falamos, e às vezes com simples gestos que achamos insignificantes. Poxa, mas eu falei uma coisa tão boba, tão irrisória, porque a pessoa reagiu assim? Mas a gente não tem ideia como está o mundo íntimo do outro. Mas o mundo íntimo do outro está sempre receptivo a receber o bem. Inevitavelmente, essa a gente não pode ter dúvida. Com a nossa prece, por vezes com o nosso silêncio, por vezes com uma palavra bem orientada, focando em dar ânimo, esperança, alegria, determinação, força, raça, garra. Não desiste. E por vezes não agimos assim, falamos, usamos as palavras de maneira totalmente atropelada. Então, quantas frases aparentemente inexpressivas. Essa frase, vou falar isso, mas não tem problema nenhum. Nós disparamos da nossa boca para cima de terceiros. E o que acontece? Por vezes estabelecem grandes acontecimentos. Então, quiçá,
uma palavra torta gera uma briga entre familiares. Uma palavra torta gera desconfiança e a perda completa de esperança no outro, em si mesmo. Não podemos arremessar certas frases que vá criar desânimo, frustrações e, acima de tudo, destruir alicerces frágeis já construídos, já de início das edificações da alma. Então, não é dessa maneira que estamos sendo convidados a agir e interagir. Ah, mas a minha intenção não foi essa. Não, mas a sua intenção estava revestido com intenções do bem? Ou estava falando por falar sem estar focado na sua própria, guiar a própria intenção? Então esse que é o problema. Por vezes falamos, pensamos, mas não focado, guiado pelo exemplo do Cristo. Jesus raramente falava alguma coisa se não fosse para passar um ensinamento. Ah, mas eu não tenho condições de passar ensinamento. Não é essa a questão. Não é essa a questão. É que ele preparava, elaborava no campo mental dele um ensinamento. E nós temos que preparar e elaborar no nosso campo mental palavras de carinho, palavras de afeto, palavras de amor, palavras de reconhecimento, palavra de brandura, de afabilidade, de doçura. Porque sempre que somos afáveis e doces, o que exatamente isso quer dizer, que nós aprendemos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, toda e qualquer ação da qualidade benevolência, ou seja, o ato de fazer o bem, ele está envolvido em laços lindos e maravilhosos de afabilidade e doçura. Temos que aprender a ser mais afáveis e doces ao falar, ao agir e principalmente ao pensar. Principalmente ao pensar. Então, cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Ah, mas eu não sabia que eu estava emitindo uma sugestão para o mal. Não era essa a minha intenção. Ou então por que estava distraído? Por que estava distraído? Se o seu objetivo central, se o seu desejo central for sempre agir no bem, você deve construir recursos mentais para sempre se policiar e perguntar: estou agindo bem com os recursos minerais? Estou agindo bem com os recursos vegetais? Estou cumprindo com meus deveres para comigo mesmo, para com Deus e para com o próximo? Aliás, eu estou fazendo mais do que tudo, ficar mais vigilante com a minha forma de pensar, de falar, especialmente em relação à esperança, à paz, à harmonia, que são possibilidades que nós podemos sempre coordenar de nós mesmos. Então, por isso mesmo, dirigentes arrastam dirigidos. Ou seja, vão ter pessoas que só vão desejar, por exemplo, agir no bem quando ele perceber que você está agindo no bem. É incrível. Uma criança só deseja desenhar quando vê um pai ou mãe desenhando. Só deseja, por vezes, aprender outra habilidade quando vê o pai e a mãe buscando aquela habilidade. Então, dirigentes arrastam dirigidos. E é assim tudo em relação à nossa convivência. Nossa, fulano está se empenhando em fazer mais o bem. Ele está mais preocupado em não ofender ninguém. Nossa, eu vejo ele preocupado e até se questionando de atos e pensamentos que ele quer se tornar mais tolerante, que ele quer se tornar mais bondoso com os outros, em todas as circunstâncias. Ou seja, essa pessoa que está dirigindo é um dirigente da própria governança da vida dele mesmo e está influenciando, está arrastando os dirigidos. Outros estão vendo e estão pensando: acho que esse negócio é bom, hein? Eu acho que esse negócio de fazer bondade, de ser mais bondoso, faz você transpirar a vida de uma maneira diferente. Então, igualmente, servos inspiram administradores. Ou seja, vice-versa. Quantas pessoas que por vezes estão no local de trabalho, servindo a uma função, têm uma ideia nova e inspira o administrador? Por que não podemos fazer assim? Um exemplo físico. Quando uma fábrica de creme dental estava tentando imaginar como separar
as caixas que estavam sem o creme dental dentro, que era um problema de envasar, de colocar o creme dental na caixinha de papel. Ninguém conseguia imaginar como resolver aquele problema. Botava balança, aí tinha um problema de calibração da balança. A balança tinha que ser muito sensível, porque às vezes só estava do engradado de 12, só tinha uma faltando. Então tinha que ser 1:12 em relação àquela massa. A massa é muito pequena, tinha que ser uma balança de alta precisão. Até que um servo, alguém da linha, da planta, pega e fala: por que vocês não ligam o ventilador aqui? Toda a caixa que passar na esteira que tiver sem o creme dental, a caixa vai voar. Resolvido o problema. É um exemplo mecânico, simples, fácil de compreender. Quantas vezes uma criança vai inspirar um pai e uma mãe a serem melhores do que são? Quantas vezes, numa atividade de trabalho, funcionários, servos, vão inspirar que seus chefes sejam pessoas melhores do que realmente são? Ou seja, dirigentes arrastam dirigidos, mas igualmente servos inspiram administradores. Estamos sempre convivendo num processo de intercâmbio mental, psíquico, por falas, por ações, mas estamos agindo e interagindo uns com os outros. E todos com a mesma marcha no progresso, ainda desconhecida pela grande maioria, que é a marcha do progresso do amor e da sabedoria. Então, qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Qual é o caminho? Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Eu estou promovendo atitudes de paz, de tolerância, de amparo? Ou eu sou só azedume? Qualquer coisa que venham conversar comigo, eu tenho sempre a visão negativa. Ou seja, sempre que surge um novo assunto, eu tenho uma atitude de apresentar uma postura destruidora, pessimista, ou eu sempre estou com aquela atitude de animadora, construtivista? Então, a nossa atitude mental, que é a nossa atitude mental, não é só a atitude física, nossa atitude mental, de conduta realmente, de conversa, de pensamento, ela está indicando em que direção? Qual o caminho que essa atitude está indicando? Então temos que ter essa atenção, porque por vezes sugerimos coisas totalmente alienadas. Olha, uma vaca está com carrapato. Nosso objetivo é nos livrarmos do carrapato. E alguém fala: extermina a vaca. Morre a vaca e morre o carrapato. Essas soluções de igualar a zero, de querer destruir, desconstruir, não podemos mais praticar, não faz sentido mais. Já sabemos que não funciona. Mas por vezes ainda temos uma essência dessa psíquica na nossa cabeça. Se existe um problema, livre-se dele. Alguns gostam até de escrever largamente esse tipo de frase, porque é uma identidade psicológica da pessoa. A pessoa está naquele momento ainda psicológico, prisioneiro desses princípios e desses hábitos do passado. Mas se queremos nos tornar alguém diferente, queremos nos tornar espíritos bem-aventurados, como é a meta das múltiplas encarnações nessa estação de educação, precisamos ter mais consciência para que caminho as nossas atitudes geram. Que caminho é esse que está sendo gerado? É um caminho de renovação, de paz, de brandura, de amor, de carinho, ou o caminho do desânimo, da frustração e da destruição? Então temos que cuidar desses princípios. Que sentimentos é esses que estamos animando antes de gerar a frase? Temos que estar na governança desses sentimentos. Peraí, é esse sentimento mesmo que eu queria exalar e exprimir para todos? Eu acho que não estou cansado desse sentimento. Não quero mais esse. Quero mudar esse sentimento. Eu acho que eu estou sempre falando com azedume. Estou sempre reclamando de tudo. Acho que é melhor mudar. E podemos mudar. Somos livres para isso. E somos empoderados. Temos poderes para isso. Porque, como novamente, vamos repetir, a faculdade de pensar é um atributo dos mais caros
mais nobres, mais consomem energia, inclusive no corpo físico. Pare e fique pensando sobre um novo idioma. Pare e fique pensando sobre equações complexas, coisas rotineiras de matéria. Pare e fique pensando como falar com mais carinho. Se você realmente pensar intensamente para tentar desenvolver uma solução, pode apostar. Você está gastando muita energia do corpo físico e muita energia espiritualmente falando. Então, um pouco de fermento leveda a massa toda, ou seja, um pouquinho de ânimo, um pouquinho de esperança, um pouquinho de alegria. Não é necessário muita, só um pouquinho, mas que esse pouquinho possa estar em contato, ou seja, essa intensidade, essa quantidade em massa, essa quantidade pesada na balança, 1 grama, que essa 1 grama de fermento, ela possa estar em todos os minutos da nossa vida. Temos que estar em alegria. E Jesus começava sempre falando essas frases: exultai e alegrai-vos, que é grande vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos. E falava isso para todos aqueles que eram classificados como derrotados da terra, que estavam em grande sofrimento, em grande ruína, passando fome, com dores, sofrimento e grandes doenças e máculas. Alegrai-vos, fique alegre, porque Deus te ama. Deus é amor supremo e amor máximo. Ele está fornecendo todos os recursos para você evoluir. Desperte alegria em você. Desperte alegria, esperança, paz, harmonia e passa a agir assim em todos os momentos. Varra o chão com mais alegria. Admire a qualidade do piso, admire a qualidade do chão, admire que novamente vai cair bastante poeira no dia seguinte e todos vão sujar de novo o chão e você terá novamente a oportunidade de limpá-lo. Vai que não sujasse nunca mais. Nunca mais você ia ter a oportunidade de limpar um chão. Olha a tristeza de não conseguir mais exercer você, a vassoura e o chão, a alegria de estar podendo limpar um chão, de estar com esse fermento, de estar ativamente servindo a um propósito grande, a asepsia do lar para todos. Então, temos que buscar a alegria de servir, servir, servir e servir. Então, igualmente, não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência. A extensão. Peraí, minha influência vai até onde? Eu estou aqui pensando, será que eu acabo influenciando os vizinhos? Será que eu acabo influenciando um continente? Uma cidade? Mas, isso não tem como saber. Mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. E percebemos isso hoje em dia nas mídias sociais, nos meios de comunicação em massa. Uma frase mais odiosa propaga um monte de ódio. Uma frase mais jocosa, com sentido e com a intenção de denegrir a imagem de alguém, impacta e todos passam a repetir aquela frase. É essa a conduta que queremos ter? É essa a qualidade essencial que estamos buscando? Precisamos pensar e decidir, optar e passar a agir e interagir no sentido do que realmente consideramos como qualidade essencial. Peraí, alguém está falando mal de alguém? Esse alguém é obra de Deus. Como é que eu posso amar a Deus odiando a obra do Pai? Obra complexa. O coração de terceiros, a essência espiritual que está ali, é uma obra complexa. O Pai valoriza e busca ao máximo transformar aquela essência. Quem sou eu para querer destruí-la? E muito menos, quem sou eu para criticá-la? Já que a minha essência, igualmente, eu estou trabalhando tão pouco. Então a qualidade dos nossos pensamentos, elas se modificam se nossa essência mudar. Peraí, minha essência, eu não quero mais ser a essência que reclama de tudo, fala mal de tudo, acha tudo uma desgraça. Eu quero buscar a minha essência ser mais bondoso, ser mais tolerante, perdoar mais e desenvolver todas as possibilidades e virtudes que estão simplesmente como germes
dentro de cada um de nós e que nós não colocamos o impulso da vontade através do nosso pensamento direcionado para o bem de todos. Então ele comenta, olha, se previne, hein? Acautela-te, previna-te, se previne, pois com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Ou seja, nós nos alimentamos uns dos outros. Essa é a parte complexa de absorver, que essa página é tão brilhante nesse sentido. Nós, quando estamos interagindo uns com os outros, estamos alimentando o mundo íntimo do outro. E que tipo de alimento é esse invisível que nós estamos fornecendo ao próximo, aos nossos filhos, aqueles que são mais próximos de nós, que estão em convivência mais contínua? Que tipo de alimento invisível estamos aplicando uns com os outros? Estamos desenvolvendo esperança? Estamos desenvolvendo resiliência moral? Estamos desenvolvendo perdão? Ou estamos falando, não perdoa não, melhor se vingue, crie estratégia para prejudicar quem te prejudicou? Temos que ter muito cuidado, porque por vezes as frases brotam em nosso pensamento e replicamos e sequer concordamos com elas. Na nossa essência de progresso, não concordamos mais com elas. Então por que falamos? Por que repetimos? Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo-refluxo. Ou seja, as situações só mudam de nome. Hoje chamamos de carro, outro passado chamamos de carruagem, mais atrás chamamos de biga, mais atrás chamamos de carros de bois. Não importa o nome, é apenas um veículo. Mas as situações que envolviam o ato de utilizar aquele veículo e com que objetivo ocorrem num fluxo, e depois de uma outra encarnação vem um refluxo daquela mesma situação. E temos que, naquele refluxo, interagir de forma melhor, mais aveludada no sentido da paz para todos, na renúncia pessoal, no envolvimento do arcabouço do que nós temos já constituído entre o que nós queremos realmente executar e executamos, executar de forma diferente, porque as situações são similares, só mudam os nomes, mas as situações são similares. Então as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossas atividades amanhã. Inevitável. Então, hoje eu estou, por exemplo, acabo de tomar um suco e largo em cima da mesa. Acabo de tomar um suco, largo em cima da mesa. Daqui a pouco a criança está fazendo a mesma coisa, tomando suco, largando em cima da mesa. E daí, estamos reclamando. Estaremos reclamando. Ei, criança, não faça isso. Não larga o copo do suco em cima da mesa. A criança, não é para deixar não? Tá bom. Passa a botar na pia. Ué, mas você é o primeiro a dar o passo no fluxo do equívoco e não quer observar o refluxo da consequência, que é naquele que nós influenciamos na direção equivocada. Então precisamos compreender isso. Então, se nós queremos desenvolver em todos à nossa volta a habilidade do bem, haja no bem. Se queremos desenvolver em todos a condição de tolerância, que você quer que todos tolerem os seus defeitos, tolere os defeitos do outro. Porque automaticamente esse será o refluxo, mas igualmente no sentido oposto. Se nós não toleramos em nada o defeito do outro, pode ter certeza, o outro não tolerará em nada os nossos defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Então, é por isso que ocorre esse fluxo e o refluxo. Retorna. É como um campo magnético desbalanceado. O desbalanceamento vai querer buscar o equilíbrio. Então, uma hora ele vai desbalancear mais para o lado positivo, vai impactar mais para o lado negativo, mas vai buscar um equilíbrio. Então, as forças que hoje se exteriorizam em nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Amanhã é amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Se hoje eu fui zangado, imprevidente, falei mal, criei toda uma ânima negativa e de expressões negativas no meu dia, quem disse que amanhã teremos um dia melhor?
teremos os resultados do exercício do nosso pensamento e das nossas falas equivocadas como resultado final. No equilíbrio das nossas forças orgânicas e nas nossas forças psíquicas. Então temos que ter muito cuidado como estamos guiando os nossos pensamentos, porque seremos cobrados amanhã ou daqui a pouco. Como estamos exteriorizando os nossos pensamentos? Precisamos impor a nossa essência aqui de progresso. Eu quero progredir em amor e em sabedoria. Sabedoria é pegar o conhecimento que nós temos e utilizar em proveito de todos, para a paz de todos, para a harmonia de todos, para a segurança de todos, para o progresso de todos. Isso é sabedoria. Sabedoria não é a sabedoria material que nós vivenciamos na cultura e, acima de tudo, na filosofia materialista. Na filosofia materialista, sabedoria é você acumular conhecimentos para si mesmo. E você vai desenvolver todos os recursos e todas as potencialidades para si mesmo. Com Cristo é diferente. Com a filosofia espírita, descobrimos igualmente o diferente. Porque a filosofia espírita dilata os pensamentos e os alicerces do pensamento do Cristo. Desenvolver é desenvolver para todos. Servir a todos. Amar a todos. Se eu aprendi uma profissão, é para servir a todos. Se eu desenvolver a fé, essa fé tem que estar em consonância com Jesus, servindo a todos.